Esse vídeo explica a aula de história do dia 23 de junho, página 82. A gente está estudando a libertação dos escravos no Brasil, tá? Então, na aula anterior, a gente leu aqui que associações e pessoas estavam ajudando os negros a se libertarem, tá? E então eles faziam cerimônias para entrega de cartas de alforria, que é a carta que diz que o negro está livre, tá? E como que eles faziam? Eles ajudavam a pagar para o dono do escravo libertar, tá? Ou então o negro trabalhava e tentava pagar a sua libertação. A resistência dos escravos, a pressão de outros países pela abolição. A abolição é fim da escravidão, tá? E os esforços do movimento abolicionista ajudaram a modificar as leis do país. Então, os escravos estavam se movimentando contra a própria escravidão. Outros países já tinham abolido a escravidão, já tinham encerrado a escravidão, então eles pressionavam o Brasil, tá? E aí tinha movimentos abolicionistas acontecendo, movimento de pessoas, né, defendendo a liberdade dos negros, tá? E isso tudo ajudaram a modificar as leis do país, do Brasil. Pouco a pouco foram elaboradas leis que restringiam, tá, que não deixavam a escravidão acontecer no Brasil. Mas a libertação total só ocorreu em 1888. Veja no quadro as principais leis contra a escravidão aprovadas no Brasil. Então, nós temos aqui nessa linha o ano que aconteceu, ó, tá? Em ordem do menor para o maior, tá? Então, 1850 aconteceu a proibição do tráfico negreiro. E o que a lei determinava? Essa daqui. A partir dessa data estava proibido o comércio de escravos da África para o Brasil. Não podia mais trazer escravos, trazer os escravos para o Brasil, tá? Lei do Ventre Livre, em 1871, que ela dizia: seriam libertos os filhos de escravos nascidos a partir de 28 de setembro daquele ano, 28 de setembro de 1871. Todos os negros que nascessem eram livres. Lei dos Sexagenários, em 1885, seriam libertos os escravizados com mais de 60 anos. Muitos, porém, não chegavam a viver até essa idade. Então, todo negro que chegasse aos 60 anos se tornaria livre, tá? Mas nem todos chegavam a essa idade porque trabalhavam demais, não tinham saúde, tá? E aí aconteceu a Lei Áurea em 1888. Ó, tá vendo que aqui depois não teve mais nenhuma lei feita, porque essa, assinada no dia 13 de maio pela Princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, a Lei Áurea determinou a abolição da escravatura no Brasil. Aí ficou proibido, tá? Aí vocês vão fazer a 1 e a 2, tá? Faça no caderno uma linha do tempo para o período da escravidão no Brasil. Marque nela a data aproximada da chegada dos primeiros africanos escravizados, que foi em 1550, e as leis abolicionistas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que faz uma linha do tempo, tá? Então, você vai pegar no caderno, põe a data, escreve história, tá? Escreve linha do tempo para o período da escravidão no Brasil. Aí você faz uma linha no caderno, faz retinha, tá? E aí você vai marcar nessa linha do tempo as coisas que foram ocorrendo, tá?
você vai fazer uma marca aqui e vai marcar 1550. O que aconteceu em 1550? Data aproximada da chegada dos primeiros africanos escravizados. Você vai escrever tudo isso aqui embaixo, tá? Seguindo a linha do tempo, o tempo foi passando até que chegou às leis, tá? Antes disso não tinha nenhuma lei que ajudava os escravos, tá? Então, 1550 até chegar a 1850 foi um bom tempo. Então, você dá um espaço grande, tá? Depois, aí você marca 1850. E o que que você vai escrever em 1850? Embaixo do número, você vai escrever o nome da lei que está escrito aqui, tá? Acho que eu não vou conseguir. Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir um pouco. Aí. Ó, esse nome dessa lei você vai colocar aqui, embaixo do 1850, tá? Bem bonitinho, escreve proibição do tráfico negreiro. Depois, ó, 1871 não pode ficar muito longe, tá? Tem que ficar pertinho. Aí você faz 1871. Capricha, tá? É que eu não tenho como caprichar porque eu tô escrevendo com o mouse. Embaixo você põe o nome dessa lei, tá? Aí faz mais uma marca para essa lei, tá? Então, olha só, foi bastante tempo, de 1550 até 1850, então tem que deixar um espaço bem longe. E aqui tem que ser mais pertinho, tá? Se você fizer com a régua, você pode usar os centímetros como medida para pôr os marcos aqui, ó, essas marcações, tá? Se você pôs 1550 aqui, você pode colocar que, por exemplo, de meio em meio centímetro passou 50 anos, tá? E você vai marcando de 50 em 50 até chegar a 1850. Aí você vai fazer uma linha do tempo bem precisa, tá? Então, se você colocar a régua aqui e for marcando de meio em meio centímetro, de 1 em 1 centímetro fica muito grande a reta, tá? Então, se for marcando de meio em meio, você pode fazer também as marcações, mas coloca a data só quando chega a 1850 e vai pulando de 50 em 50 na sua linha, certo? Aí você marca 1871, você vai marcar pertinho desse daqui, tá? Não vai marcar não vai marcar longe, né? Então você pode ver na sua régua de quanto em quanto você quer marcar, tá? E cada marca que você fizer, você pode ir pulando de 50 em 50, de 20 em 20 anos, tá? Para ficar mais precisa. Se tiver alguma dúvida de usar régua, pede para ajuda para um adulto para fazer as marcações de meio em meio centímetro, tá? E escolher de quanto em quanto vai pular as marcações, tá? E aí, depois que você fizer isso, você vai responder a número 2. Pode ser aqui ou copia a pergunta no caderno e, e responde. Durante quantos séculos, hein? O Brasil utilizou o trabalho escravo dos africanos e de seus descendentes? Então, olha só, em 1550 começou a escravidão no Brasil, certo? E 1888 terminou. Quantos séculos se passaram? Eu quero saber quantos de 100, tá? Eu não quero saber quantos anos exatamente, tá? Eu quero só os séculos.
que é, tá? De 100 em 100. Você conta 1500, 1600, 1700, vê quantos séculos se passou, certo? Qualquer dúvida, manda mensagem.